Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês como que é o processo para você realizar uma prova estando dentro de casa. Então, como eu comentei nos vídeos anteriores, você tem o formato de você realizar a prova num centro de certificação, ou você pode fazer na sua própria casa, só que você tem algumas preocupações para realizar, tá? Então, esse vídeo ficou um pouco caseiro, que eu fiz pelo próprio celular, né, mostrando um pouco aqui do meu escritório, mas eu quis deixar ele um pouco bem detalhado, né? Qual que é o processo que eu faço para arrumar aqui o escritório para realizar a prova, até dando algumas dicas durante esse processo, beleza? Então, espero que vocês gostem do vídeo e se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ficar muito feliz em contribuir, beleza? Então, bora pro vídeo! Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar um pouco de como que é o processo de arrumar o meu quarto para fazer uma prova de certificação. Vocês podem ver que o meu quarto está uma bagunça. Normalmente eu não fico arrumando ele o tempo todo, vou deixando algumas tralhas pela mesa, pelos cantos aqui também. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, o importante é como que vocês vão arrumar o lugar onde vocês vão fazer a prova, tá? E depois dar algumas dicas também sobre a realização da prova, o que, que eles olham, o que, que você precisa se preocupar para arrumar o seu lugar, tá? Então eu vou tentar dar uma arrumada aqui no meu espaço, né, no meu escritório, para fazer a prova. E especificamente eu vou fazer a prova aqui nesse cantinho que já está cheio de tralha. O importante é que observar que precisa estar totalmente vazio, tanto esse lugar, o lugar que esteja em volta também. Então eu vou começar a tirar algumas decorações que tem aqui do quarto, tá? Algumas que conseguem sair, né? Para deixar o espaço livre para conseguir fazer a prova. E os outros aqui, exclusivamente essa parte aqui onde tem a minha mesa de computador e a mesa de computador aqui da minha esposa, como eu não vou conseguir tirar tudo daqui, o que normalmente eu faço? Eu cubro elas. Então eu já deixei aqui duas cobertas que eu vou utilizar para cobrir elas, e as outras coisas, os outros adereços, normalmente eu vou, coloco em cima da mesa aqui, deixo coberto também, porque o importante é o que? Quando você for fazer a prova, você tem que deixar o espaço onde você vai fazer a prova totalmente livre, sem nenhuma distração, beleza? Então eu vou dar uma arrumada aqui, depois eu vou mostrar para vocês como que ficou aqui. Eu vou deixar gravando aqui para vocês verem também o processo, vou dar uma acelerada depois e faço alguns cortes para deixar esse vídeo mais curto, beleza? Então acompanha aí. Bom, por enquanto, o que eu fiz aqui no meu quarto, né? Eu arrumei principalmente o lugar onde eu vou fazer a prova. Então, como essa mesa aqui é preta, eu já deixei ela toda limpa, toda sem nenhuma coisa, né? Nenhum treco. A parte em volta aqui dela também, onde eu vou fazer a prova, eu tirei as decorações, principalmente as decorações que dá para tirar, né? Essas luminárias aqui, ou esse ET aqui no canto, eu não consigo tirar eles porque estão grudados na parede, então eu não tirei. E aqui eu deixei ela ligada porque, como esse quarto aqui é escuro, eles precisam ver o meu rosto também. Então eu vou deixar ligado ali para ele ficar iluminando um pouco o meu rosto durante a prova, tá? Mas se você tiver alguma luz, para você colocar uma luz frontal também, é recomendado, porque o importante quando você vai fazer a prova, você precisa estar com o rosto visível para eles conseguirem ver o seu rosto durante a prova, tá? Aí eu tenho aqui, opa, será que quebrou? Não, o mouse aqui é bom. Aqui eu vou ter meu notebook, meu mousepad e meu mouse que eu vou utilizar para fazer a prova, tá? E eu vou deixar ele assim, lembrando de deixar o notebook sempre plugado na tomada, porque ele tem que estar 100% energizado para não parar durante a prova, tá? Então daqui a pouco eu vou colocar ele na tomada aqui.
Vejo que aqui, ó, nesse canto também tem uma cadeira, que normalmente eu coloco minha mochila, alguma coisa aqui. Eu tirei tudo que tinha na cadeira também, para não interferir durante a prova, tá? Depois eu vou explicar melhor para vocês, vocês vão entender por que eu tirei tudo dali. Agora falando aqui da mesa da minha esposa, eu coloquei a maioria das coisas que estavam aqui, eu joguei tudo para essa mesa. Por quê? Como eu comentei, como eu não consigo tirar o monitor, computador, mouse, teclado, tudo agora, o que eu faço? Eu jogo tudo para essa mesa e cubro ela. Por quê? Vai ficar como se fosse um espaço coberto ali que não vai causar interferência, tá? Então uma das preocupações que você precisa ter é se você tiver algum monitor, alguma TV, tela, algum tipo de eletrônico no lugar onde você vai fazer a prova, você tem que deixar isso coberto e desligado, porque eles podem achar que pode ser algum tipo de interferência, algum tipo de maneira de você colar durante a prova, beleza? Outra dica bacana também é a questão da smartwatch. Você não pode utilizar smartwatch durante a prova, inclusive quando você vai fazer o check-in para fazer a prova, eles pedem para você levantar os seus braços, tá? Para eles verificarem que você não tem um smartwatch. Então já tira seu smartwatch se você tiver aí. Pode ser mesmo aquele que só mostra a hora, independente disso, eles falam que você não pode utilizar. Então lembre de tirar o seu smartwatch e também, se você tiver despertador no seu smartwatch, deixar ele no lugar externo, né? Ou desligar ele, porque imagina que você está no meio da prova e começa a tocar o despertador, ou de repente ele está conectado no seu celular e alguém te liga e ele começa a vibrar. Então tira ele de perto. O seu celular, depois eu vou comentar também sobre a questão do celular, né? Mas tira qualquer tipo de interação eletrônica que tenha por perto que possa interferir, porque qualquer coisinha dessa pode acabar acarretando na sua desclassificação da prova, tá? Então é uma das preocupações. Então meu smartwatch aqui, depois eu vou deixar ele fora do quarto, né? Mas por enquanto eu vou deixar ele aqui. E como eu comentei, a mesa aqui da minha esposa, que não está nada arrumada. Lembrem que esse vídeo aqui não é dica sobre arrumar o quarto, que isso aqui está péssimo, mas para você fazer a prova, cubra as coisas que tem ao redor, beleza? Então vou cobrir aqui a mesa da minha esposa. Beleza, então aqui eu já cobri a mesa da minha esposa, tá tudo coberto, não tem nenhum tipo de interferência. Aqui o PC dela também está desligado, tá funcionando ali só na base do USB. E aqui na minha mesa eu vou fazer a mesma coisa, porque como eu vou fazer a prova aqui nesse canto, o importante é o que? Eu tenho um notebook, o mouse, o teclado. O notebook ele já tem a câmera para filmar o meu rosto, não é uma câmera de boa qualidade, mas eu sempre recomendo você fazer um notebook, porque às vezes no computador tem que ficar conectando câmera USB, aí eles podem reclamar de alguma coisa desse tipo, tá? Então minha recomendação é você pegar um notebook, principalmente se for um notebook próprio seu, porque às vezes um notebook de uma empresa pode ter algum tipo de software, alguma coisa que pode atrapalhar o software que você vai fazer a prova, tá? Então daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre a parte aqui do computador. Mais importante aqui é o local onde você vai fazer a prova tem que estar totalmente limpo, né? Você vai deixar só o seu notebook, o mousepad e o mouse. O mousepad e o mouse é importante você também colocar num contraste com a mesa. Então normalmente eu tenho um mousepad preto, né? Que eu deixo na minha mochila. Mas aqui eu estou utilizando um branco até para fazer um contraste com a mesa, porque depois eles vão checar, vão pedir para você fazer um 360 com a câmera, para eles verem tudo que tem ao redor, tá? Então eu uso esse daqui para dar um contraste. E é claro, se você não tiver também, você pode fazer pelo touchpad do notebook normalmente. Isso daqui é mais para ganhar um pouco de agilidade ali durante a prova, beleza? Então já arrumei aqui mais ou menos a mesa que eu vou fazer a prova.
E agora eu tenho a minha outra mesa aqui também e eu vou fazer o mesmo processo, que é cobrir a mesa aqui para esconder tudo isso daqui, para não aparecer durante a prova, beleza? Bom, e por enquanto aqui já está mais ou menos arrumado, né? Deixa eu vir um pouco mais para trás aqui para explicar um pouco mais. Então, como eu comentei, deixei um lado aqui coberto para não mostrar nada de eletrônico, né? Minha outra mesa aqui também, deixar ela coberta. E a parte aqui onde eu vou fazer a prova, eu deixei aqui só com o notebook. Vejam que não tem nada aqui atrás, tá? O mousepad e o mouse aqui que eu vou utilizar para fazer a prova, tá? Decorações em volta, o que você conseguir tirar, você tira, depois você coloca de volta, né? Mas é importante você não deixar nada que você possa pegar, principalmente eletrônico, né? Então nesse caso aqui, como é luz, é mais tranquilo eles deixarem, tá? E esse aqui não tá ligado na tomada, então ele não vai ficar ligado. Mas aqui em volta também, onde tinham algumas decorações, eu já tirei ali daquele cantinho, para também não ficar mostrando. O que tinha ali na cadeira também eu tirei. E tinha algumas coisas que estavam embaixo da mesa aqui também, eu também tirei, porque é uma das preocupações que eles têm, é se não fica nada embaixo da mesa. Então pode ser que eles peçam para visualizar também embaixo da mesa, para ver se não tem alguma coisa, tá? Aí fora isso, você pode utilizar qualquer cadeira que você tem aí para realizar a prova, principalmente se for uma cadeira confortável, porque você vai ficar ali durante 1h30, 2 horas fazendo a prova. Então é importante você ter uma cadeira aí bem confortável, porque você vai ficar todo esse período de prova praticamente imóvel ali, né? Você tem que ficar bem quietinho, não pode ficar cochichando, não pode ficar olhando para o lado. Você tem que dar quase nenhum indício que você pode estar colando. Então, de repente, alguma dica, né? Você está lá fazendo a prova, aí você começa a olhar para baixo, começa a olhar para baixo, começa a olhar para o lado. De repente, você é uma pessoa que, quando está pensando, você fica assim, você fica olhando para cima, colocando a mão na boca. Se você fizer essas coisas, eles podem achar que você pode estar cochichando para alguma pessoa. Então, não fica colocando a mão na boca, não fica colocando a mão na testa assim, que eles podem achar que tem alguma cola na mão, tá? Não fica lendo a pergunta em voz alta, tá? Então, lê só para você, porque eles podem achar que você está gravando a pergunta para depois espalhar. O ideal é sempre você focar e ficar sentado ereto ali na mesa, olhando para o seu notebook, porque o notebook vai ficar transmitindo o seu rosto também, e não ficar mexendo a mão, né, olhando para os lados, olhando para cima, tal. Foca ali. Sei que é bem desconfortável ficar esse tempo todo nessa posição, mas a ideia aqui é evitar que você tenha a sua prova cancelada, tá? Então eles são bem criteriosos quanto a isso. Então aqui eu já arrumei o meu espaço e agora eu vou mostrar um pouco como que é o processo de check-in aqui dentro da máquina, tá? Então, quais são as precauções que você precisa ter quando você vai fazer o check-in na sua máquina e também do seu quarto, tá? Como que funciona no processo de check-in? Quando você agenda a sua prova, você vai agendar para uma data e hora marcada, né? Então eu, por exemplo, aqui eu marquei a prova para hoje às 8h30 e agora são 7h55. Como eu marquei para 8h30, meia hora antes eles abrem para você fazer o check-in. Então, como é um processo um pouco demorado, eles já liberam meia hora antes para você começar a fazer o processo de check-in. E o que consiste isso? Você vai acessar a página da prova, depois eu vou deixar gravado para vocês verem como que funciona esse processo, tá? Mas você vai acessar a página da prova, aí você clica lá para você fazer o check-in, ele encaminha para o site da PersonView, que no caso onde eu vou fazer a prova, e você começa o processo de check-in. Então eles falam que você precisa instalar um software na sua máquina, que é o que vai abrir a prova. Tudo que você tiver aberto na máquina, você tem que fechar. Então fecha Teams, fecha OneDrive, fecha navegadores, fecha aplicativos de jogos, fecha todos os aplicativos que você tiver, tá?
você vai deixar o seu navegador aberto para você conseguir logar no PersonVue e conseguir baixar o aplicativo que você vai fazer o check-in. E ele vai te passar um código que você vai colocar nesse aplicativo, para ele conseguir linkar o seu aplicativo com a sua prova que você vai realizar, tá? Então, normalmente são um código, se eu não me engano, de 9 a 10 dígitos. Eles te passam ali, você coloca no aplicativo que você baixou, né? Eles vão fornecer também. E você vai ali começar o processo de check-in, tá? Então eu vou gravar a tela nesse processo de check-in, mas logicamente eu não vou conseguir compartilhar a parte da prova, que nós não podemos gravar, né, a realização da prova. Mas antes da gente passar para a parte da tela, o que é importante a gente frisar. Durante o processo de check-in, eles vão pedir para você fazer um processo com o seu celular também. Então, qual que é a ideia do celular? É você tirar foto do seu rosto, tá? Então você vai pegar o celular aqui, vai normalmente virado para a luz. Você vai tirar uma selfie para ele conseguir gravar o seu rosto. Isso é uma das partes do seu processo de check-in. O segundo é você tirar foto do seu documento, então frente e verso do seu documento. Aí, se eu não me engano, documentos aceitos são RG, CNH ou passaporte, né? Então, no meu caso, eu sempre utilizo a CNH, que nunca deu erro. Então, você vai tirar uma foto. Aí você pode selecionar, por exemplo, uma mesa clara, né, para ficar evidente o documento. Você tira a foto da frente e do verso, ele já meio que enquadra lá no software que você vai utilizar pelo seu celular. E ele escaneia ali o seu documento, né? Se a foto que você tirar tiver com baixa resolução, alguma coisa, pode ser que no processo lá que você for falar com o Proctor, ele peça para você mostrar o documento. Então, tira a foto e deixa o seu documento próximo de você, que pode ser que ele peça para você mostrar. E a última fase do check-in é justamente você tirar uma foto meio que 360 do ambiente onde você vai fazer a prova. Então, por que eu falei que é importante você cobrir tudo que tiver de eletrônico à sua volta? Porque eles querem ver o que tem em volta de onde você está fazendo a prova, tá? Então, por exemplo, como eu estou fazendo a prova aqui nesse canto, eles querem saber o que tem em volta aqui desse canto. Então, eles vão pedir para você tirar uma foto de uma visão da direita. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular, você vai colocar mais ou menos nessa posição aqui, você vai tirar uma foto desse lado, tá? Mostrando o seu notebook e o que tem à sua direita. Depois, uma foto da sua esquerda, você vai fazer o mesmo processo. Você vem aqui desse lado aqui e vai tirar uma foto para lá, mostrando o notebook e mostrando para lá o que você tem atrás do seu notebook. Então você vem aqui, pega o seu celular e tira uma foto aqui da parede. Se você quiser vir até um pouco mais para trás para mostrar um pouco assim, um pouco mais amplo, mas o importante é mostrar o que tem aqui atrás e depois uma foto do que tem às suas costas. Então você vai vir aqui, você vai estar, a sua cadeira, né, vai estar posicionada para cá e você tira uma foto nesse formato aqui para você mostrar para esse lado. Então veja que aqui eu já cobri o computador da minha esposa, cobri o meu computador aqui, que vai acabar saindo nessa foto. Aqui para trás vocês não conseguem ver, mas tem a porta ali e tem algumas tralhas ali, que depois eu vou tirar também para realizar a prova. Mas o importante é que quando você tirar essas fotos, você consiga ter uma visão 360 de tudo que tem aqui. Aí essas fotos vão lá para aquele Proctor, ele vai dar uma olhada, vai olhar o seu rosto, vai olhar seu documento, vai olhar suas fotos 360, mas mesmo você mandando essas fotos, pode ser que ele entre em contato com você depois do processo de check-in para fazer algum tipo de validação, que é o exemplo que eu dei de ele olhar os seus braços para ver se você não tem um smartwatch. Depois que você faz todo esse processo, o ideal é você deixar o seu celular também no modo avião para você eventualmente não receber uma ligação, tá? Ou se você puder até deixar ele desligado, é recomendado também, para você não ter nenhum tipo de distração nesse momento. E mesmo depois dessas fotos e todo esse cuidado, ele ainda pode querer falar com você para fazer um double check. Então, por exemplo, aqui, como eu tenho essa mesa
escura, eles sempre ficam desconfiados porque pode ser que tenha alguma coisa de cola, né? Então, deixe alguma luz iluminando aqui próximo, tá? E eles vão pedir para você fazer um 360 com a sua máquina para mostrar um pouco mais do quarto. Então, por isso que eu falei que é ideal você ter um notebook que você consegue fazer o quê? Você tira ele aqui do carregador, ele vai pedir para você mostrar os seus braços, você mostra aqui na câmera, mas ele vai pedir, você consegue mostrar o que tem à sua volta? Aí você vem aqui, ó, pega um notebook e começa a mostrar para ele. Mostra aqui, mostra um canto, mostra aqui atrás, mostra esse outro lado aqui, tal. Aí pode ser que em algum momento ele peça para você, você consegue mostrar embaixo da sua mesa? Então, ó, eu já deixei a mesa totalmente sem nada, tem uns fios ali, mas fio é tranquilo, né? Mas você vai mostrar aqui, vai mostrar o notebook virado ali para a parte de baixo, tá? E se tiver alguma outra coisa que ele peça também para visualizar, você vai mostrando para ele. O importante nesse processo é que o Proctor ele vai falar com você na língua que você selecionou. Então, no meu caso, eu sempre peço para o Proctor falar em inglês, mas eu não sou dominante da língua inglesa, né? Mas eu consigo me virar um pouco ali, entender um pouco o que ele está falando. Então, uma dica aqui é, se você não domina o inglês, você pode escolher falar com o Proctor em espanhol, que é um pouco mais fácil para a gente que fala em português. Ou então, se você selecionar em inglês mesmo e de repente ele vai começar a falar com você e vai estar falando muito rápido, você não vai estar entendendo, você pode digitar no chat para ele fazer as perguntas para você no próprio chat, tá? Então, eu vou lá, peço para ele, né, please type on chat the questions, alguma coisa assim, e daí ele vai lá, começa a escrever no chat, fala, mostre seus braços, né, show your arms, mostre o que você tem em volta, e você vai fazendo lá, e quando ele termina de fazer toda essa checagem, ele vai lá, deseja para você boa sorte na prova, fala que vai iniciar a prova, né? Então é o Proctor que inicia a prova, depois de fazer todo esse processo de check-in, ele vai lá e fala, agora eu vou começar a prova, beleza? Então, beleza, boa sorte. Aí, como eu comentei, a partir desse momento você fica sentadinho, sem fazer esses gestos, sem nada, sem ficar cochichando. É importante também, no lugar onde você for fazer a prova, você estar num ambiente totalmente isolado, sem nenhum tipo de interação. Então, no meu caso aqui, eu tenho meu escritório aqui em casa, eu deixo a porta fechada e eu sempre aviso a minha família, eu vou fazer a prova durante 2 horas, por favor, não façam nenhum barulho, tá? Então, qualquer barulho, eles podem achar que tem algum tipo de cola, alguma coisa desse tipo. E principalmente para eles não abrirem a porta, porque se abrir a porta, se vir falando alguma coisa assim, eles podem acabar cancelando a prova, tá? Então, eu vou sentar aqui, vou mostrar para vocês qual que é o processo de check-in na máquina e depois a gente comenta um pouco mais para explicar outros detalhes, beleza? Então, boa sorte aí na prova. Bom, galera, aqui nessa tela a gente está lá no site do Microsoft Learning, né? Eu entrei ali no meu perfil e cliquei em credenciais. Quando você clicar em credenciais, você vai ali na página de certificações e vai mostrar a certificação que você quer fazer a prova. Então, no dia da prova, você clica ali em acessar o exame, tá? Clicando em acessar o exame, ele vai pular lá para a página da PersonVue. Vocês podem ver aí no vídeo que é uma página da AWS, que no caso foi uma prova que eu utilizei, né, para fazer esse vídeo, mas para Microsoft é a mesma tela, tá? Então vocês vão clicar em check-in e ele vai entrar nessa página aí de rodar o diagnóstico. Então ele fala algumas precauções aí, né, que você precisa estar com internet, com o dispositivo na tomada e tudo mais. Você lê todas as precauções, marca todos os checkbox e clica em Next, beleza? Então, clicando em Next, ele vai te dar o seu código de acesso da sua prova, que você vai utilizar no aplicativo, e você faz o download ali do aplicativo da PersonVue, tá? Quando ele terminar o download e abrir, você vai utilizar aquele código que ele apresentou e vai colar nesse aplicativo para você sincronizar o aplicativo aí com a sua prova.
tá? Então você cola ali e dá um next. Aí neste momento ele começa a rodar um diagnóstico de rede para validar que a sua internet está pronta para rodar a prova, tá? Então, um diagnóstico rápido, ele só para fazer essa validação, tá? E lembrando que nesse momento ele vai estar rodando o aplicativo da PersonVue, você já consegue fechar outros aplicativos que você tem na sua máquina, tá? E quando ele termina aqui de rodar o diagnóstico do PersonVue, ele pede para você dar uma permissão ali, né? E você vai clicar em próximo. Então aqui ele está fazendo o que? Ele está baixando os arquivos do seu exame, tá? Aqui para ele rodar offline aí na sua máquina. Depois que ele termina de baixar os arquivos do exame, ele vai liberar o botão ali, você vai dar um próximo. E agora ele vai testar se tem alguma coisa rodando na sua máquina que vai atrapalhar a realização da prova. Então nesse momento eu já não consigo gravar mais porque eu tive que fechar ali o OBS. Bom, galera, depois daquela etapa, infelizmente eu já não conseguiria mais gravar, porque eu já teria que fechar todos os aplicativos, né, para rodar só o aplicativo ali da PersonVue, mas explicando um pouco mais o que acontece ali depois daquela etapa. Então ele faz uma verificação de quais são as aplicações que estão rodando na minha máquina que podem atrapalhar a prova. Então a recomendação aqui é você fechar tudo, fecha Teams, fecha OneDrive, fecha qualquer outro tipo de aplicativo que fica rodando ali em segundo plano, deixa só o aplicativo da PersonVue aberto, inclusive você fecha também o navegador que estava aberto, onde foi gerado aquele código de acesso, tá? Então você vai deixar só o código, o aplicativo da PersonVue aberto e depois que ele checar que todos tá tudo ok ali, né? Não tem mais nenhum aplicativo aberto em segundo plano, você vai dar um next e ele vai aparecer uma tela para você acessar o processo de check-in no seu celular. Nesse processo de check-in é exatamente aquele processo que eu comentei, onde você precisa tirar uma foto selfie sua, né? Então ele vai passar lá uma URL para você acessar pelo seu celular. Você acessa essa URL e nessa URL ele já vai estar o código de acesso da sua prova, né? Para ele linkar esse seu check-in com a sua prova. E a primeira etapa é você tirar uma foto selfie, porque é o que eles vão checar durante a realização ali da prova, tá? Então você tira uma selfie. Depois que você tira uma selfie, ele pede para você tirar uma foto de um documento. Então ele pergunta qual documento que você quer utilizar. No meu caso eu utilizei a minha CNH. E depois ele pede para você tirar um frente e verso desse documento, né? Então eu fui lá, tirei uma foto frente e uma foto verso do meu documento. Como eu comentei no vídeo, eu coloquei o documento numa mesa branca, né, para ficar bem evidente ali o documento. Tirei as fotos e deixei bem nítida e bem enquadrada para não ter que reapresentar durante a prova. Então beleza, tirei a foto ali do frente e verso do documento. Depois ele passa alguns avisos ali perguntando se o ambiente onde você está fazendo a prova ele está preparado, né? Se não vai ter nenhum tipo de ruído, se é um ambiente isolado e tudo mais. Vou deixar aqui as imagens para vocês verem. E por fim, ele pede para você tirar as 4 fotos 360 do seu ambiente. Então, como eu comentei, você vai tirar uma foto da esquerda, uma foto da direita, uma foto da parte de trás do seu notebook e uma foto da frente do notebook também, tá? Com essas 4 fotos, você vai subir ali no aplicativo que você está fazendo check-in ali pelo celular, né? Lembrando de tirar a foto com a máxima resolução. E com tudo isso fechado, você manda, você vai dar um próximo ali no aplicativo e ele vai falar: beleza, você terminou o processo de check-in pelo celular, você pode voltar para o seu computador e dar um reload ali na página que ele já vai checar esse processo de check-in, tá? Então nesse momento você desliga o seu celular, vai lá no computador e dá um reload na tela. Ele vai carregar e vai ver que você já fez o processo de check-in pelo celular. E nesse momento, o que ele faz? Ele te coloca numa fila onde você vai ficar aguardando para ser atendido pelo seu proctor, tá? Então, como eu comentei, o proctor é o cara que vai fazer a avaliação da sua prova.
Então você entra nessa fila, quando chegar a sua vez, o Proctor vai ligar para você. Então é importante você estar com o notebook carregado, com a câmera, o microfone e o áudio no 100%, né, para você conseguir ouvir ele. E ele vai perguntar para você, né, vai perguntar se você tem algum smartwatch. Aí ele vai pedir para você levantar os dois braços. Se você tiver, ele vai pedir para você tirar. E ele vai pedir para fazer um 360, né? Ele vai ter as suas fotos, mas ele quer fazer um double check, fazendo um 360 com você, tá? Então ele pede para você mostrar todo 360. De repente ele pede para você mostrar a mesa onde você está realizando a prova. Enfim, ele vai pedir para você fazer outros tipos de coisas. E lembrando que nesse período de prova você não pode tá comendo nada, você não pode estar bebendo nada, não pode deixar copo com líquido perto, que eles pedem para você tirar também. Então tira tudo de perto, tira celular, tira smartwatch, tira qualquer coisa eletrônico. O que não der para tirar, cobre com uma coberta, como eu mostrei aqui no vídeo. Tenta tirar todo tipo de distração e desliga todos esses equipamentos para também não fazer barulho. E mais uma vez, avisa seus familiares para não fazer barulho. Se o lugar que você for fazer a prova é um quarto, por exemplo, fecha a porta, pede para ninguém abrir a porta, para você se precaver e não ter nenhum tipo de distração durante a prova, tá? Estando tudo ok, o Proctor vai falar: beleza, tá tudo ok, então vou iniciar a sua prova. Aí você agradece ele, enfim, tudo mais. E aí ele aciona a prova, e a prova vai sobrescrever toda aquela tela que você tem ali do aplicativo da Pearsonview, tá? Então nesse momento você já começa a fazer o processo de prova. Ele passa ali normalmente um questionário inicial ali, né, para saber. Aí depende muito de cada prova, e depois ele já começa a vir todas as perguntas, tá? Então durante a prova a minha dica é: fique focado na tela, não fique falando, né, lendo ali a prova em voz alta, nem fique colocando a mão no rosto, enfim, para não distrair ali. Foque na prova, faça a prova com calma, tente usar o máximo de tempo que você tem ali, e depois que você terminar a prova, você responder todas as perguntas e finalizar a sua prova, você manda ela. Normalmente as provas da Microsoft, você já recebe a resposta na mesma hora, né? Então você responde todas as perguntas, tem um processo de revisão ali. Você pode revisar, marcar para revisar alguma das questões e revisa nesse finalzinho. E depois de revisado, você finaliza a prova, clica lá no botão para você enviar a prova, ele já calcula e já te dá a resposta naquele mesmo momento, beleza? Então, o que eu queria passar para vocês é isso. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas queria tentar deixar um pouco mais amigável todo esse processo. E minha dica é: se você não está seguro em fazer a prova na sua casa ou no escritório, em algum outro lugar, tá com medo, tá preocupado em perder a prova, né, em ser desclassificado da prova, marca a prova em um centro de certificação, que lá é um ambiente todo isolado. Eles vão te orientar exatamente como você pode fazer a prova. Mas se você quiser testar esse método de fazer uma prova na sua casa, segue essas dicas aqui. Se você tiver alguma outra dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, ou pode me chamar também, que eu tiro essas outras dúvidas para você. E claro, escolhe uma prova de nível baixo para você fazer esse tipo de teste, né? De repente uma prova do nível 900, que é uma prova que tem um custo baixo. De repente você consegue um voucher de uma forma mais rápida, para testar esse método de realização de prova, né? Não vai testar com uma prova que é um nível alto, que tem um custo alto também. Testa com a de nível baixo para você testar e entender como que funciona. Depois, com o tempo, você ganha confiança e você consegue fazer a prova muito mais tranquilo das próximas vezes, beleza? Então o que eu queria passar para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco longo, mas quis deixar o máximo detalhado esse processo. E mais uma vez peço para você deixar o seu like, deixar os seus comentários,
compartilhar esse vídeo com quem está se preparando para realizar suas certificações. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Beleza? Muito obrigado e até mais!